Português para concursos, aula 35, orações subordinadas substantivas. Orações subordinadas caracterizam-se pela dependência sintática de uma oração em relação à outra. Isso implica em dizer que uma oração assume uma função sintática em relação à outra. As orações subordinadas podem ser divididas em 3 grupos. 1. Orações subordinadas substantivas. 2. Orações subordinadas adjetivas. 3. Orações subordinadas adverbiais. Como nós já sabemos muito bem o que são substantivos, adjetivos e advérbios, fica fácil estudar as orações subordinadas. Substantivo é o que nomeia as coisas. Então, se for possível trocar a oração substantiva por isso, na verdade, qualquer pronome, é porque é substantiva. Adjetivo é o que qualifica o substantivo. Então, se a oração se referir a um substantivo, ela é adjetiva. E as adverbiais se referem a um verbo, adjetivo ou outro advérbio. Assim, se houver essa relação, ela será adverbial. As orações subordinadas substantivas se dividem em A. Subjetivas, sujeito. B. Objetivas diretas, objeto direto. C. Objetivas indiretas, objeto indireto. D. Completivas nominais, complemento nominal. E. Predicativas, predicativo do sujeito. F. Apositivas, aposto. G. Agente da passiva. Ou seja, a oração subordinada substantiva pode funcionar como qualquer um desses 7 termos sintáticos. Por exemplo, a oração subordinada substantiva pode funcionar como um sujeito da outra oração. Nesse caso, ela será chamada de oração subordinada substantiva subjetiva. As conjunções das orações subordinadas substantivas são chamadas de conjunção integrante. A. Subjetivas. É oportuno que os candidatos estudem. É verbo de ligação. Oportuno, predicativo do sujeito. Que os candidatos estudem. Oração subordinada substantiva subjetiva. Veja que a oração exerce a função de sujeito. Veja que qualquer oração no lugar dela terá essa mesma classificação. Veja ainda que podemos trocar a oração por isso. É oportuno isso. Na ordem direta teríamos que os candidatos estudem é oportuno. As candidatas que estudaram pela manhã saíram. Saíram, verbo intransitivo. As candidatas que estudaram pela manhã. Oração subordinada substantiva subjetiva. Essas saíram. B. Objetiva direta. Escutamos que os alunos gostaram da aula. Escutamos, verbo transitivo direto, que os alunos gostaram da aula. Oração subordinada objetiva direta. Veja que poderíamos colocar qualquer oração depois de escutar, que ela teria essa mesma classificação, uma vez que escutar é verbo transitivo direto e pede esse complemento. Escutamos isso. C. Objetiva indireta. Nós gostaríamos de que vocês fossem aprovados. Gostaríamos. Verbo transitivo indireto.
de que vocês fossem aprovados. Oração subordinada, transitiva, indireta. Nós gostaríamos disso. Da mesma forma que nas duas primeiras e nas próximas, nós sempre poderemos trocar a oração subordinada por outra que ela terá a mesma classificação, já que ela faz parte da estrutura sintática da oração principal. D. Completiva nominal. Os candidatos têm necessidade que os apoiem com seus estudos. Tem verbo transitivo direto, necessidade, objeto direto, que os apoiem com seus estudos, complemento nominal, complemento da necessidade, necessita de que. Os candidatos têm necessidade disso. É predicativa. A realidade é que não é fácil. A realidade, sujeito, é verbo de ligação, que não é fácil, predicativo do sujeito. Então, a oração subordinada predicativa. A realidade é isso. F. A positiva, aposto. Desejo falar-lhe um segredo. Não há segredo para ser aprovado. Sujeito, oculto, eu. Desejo, verbo transitivo direto. Falar-lhe um segredo. Oração subordinada, objetiva, direta. Completa o verbo desejo. Falar. Nesse caso, verbo transitivo direto e indireto, ou seja, bitransitivo. Um segredo. Objeto direto, completa o verbo falar. Lhe, igual a você. Objeto indireto, completa o verbo falar. Não há segredo para ser aprovado. Oração subordinada apositiva, aposto. Desejo isso. Desejo falar-lhe isso. Igual, não há segredo para ser aprovado. Igual, um segredo. Perceba ainda que a conjunção que está elíptica antes de não. Com ela ficaria que não há segredo para ser aprovado. G. Agente da passiva. As casas foram vendidas pelos corretores que mais trabalhavam. Sujeito, as casas. Sujeito paciente ou passivo, pois sofre a ação. Foram vendidas, locução verbal, pelos corretores que mais trabalhavam. Agente da passiva, de forma que temos uma oração subordinada substantiva, agente da passiva. As casas foram vendidas por estes, pronome. Repasse os exemplos e perceba que é possível fazer a troca por um pronome, geralmente o pronome isso, mas pode ser outro, como este, e que o entendimento de uma oração depende da outra. Então ela é subordinada. Em todos esses casos, temos uma conjunção integrante. Repare na oração. Acontece que as aulas que ensinamos são objetivas. Acontece isso. Ou isso acontece, na ordem direta. Então, que as aulas que ensinamos são objetivas, igual oração subordinada, substantiva, subjetiva, função de sujeito, que igual a conjunção integrante. Mas quando tentamos colocar o pronome em acontece que as aulas isso, descobrimos que não é possível fazer essa troca. Assim, sabemos que não é uma oração subordinada substantiva. Nesse caso, o que ensinamos se refere a
as aulas, de forma que é uma oração subordinada adjetiva. Do ponto de vista da pontuação, orações subordinadas substantivas nunca são separadas por vírgula ou qualquer outra pontuação da oração principal. Isso porque seria o mesmo que separar sujeito do verbo, ou complemento verbal do verbo, ou predicativo do sujeito, exceto pelas apositivas, que têm valor de aposto. Essas sim são separadas, como os apostos. Repare que entender orações subordinadas requer o entendimento da morfologia, já que classificamos as orações em substantivas, adjetivas e adverbiais, e requer também o entendimento da sintaxe, já que classificamos as orações em substantiva subjetiva, objetiva, completiva. Nesse sentido, se você teve dificuldade em entender essa aula, analise onde está a dificuldade. É na morfologia? É na sintaxe? Determine o porquê a matéria não foi plenamente entendida e retorne ao conteúdo pertinente. Se você gostou, cadastre o seu e-mail no site www.resumosParaConcursosGrátis.com.br e receba aulas e dicas de estudos para concursos. Um forte abraço e até mais!